Então hoje nós vamos falar sobre a família no altar. Abra sua Bíblia aí no livro de Josué, no Antigo Testamento, finalzinho do livro de Josué, capítulo 24, versículo 31. Quem estava terça-feira passada aqui conosco, pode recordar que nós terminamos a mensagem falando sobre Josué, né? Sobre as declarações de Josué como líder do povo de Israel naquele tempo, não é? Pouco antes da sua morte, da sua partida, Josué convoca o povo, chama o povo para se conscientizar, para tomar decisões sérias do que eles iriam viver dali para frente. E Josué espreme o povo na parede e fala assim: olha, vocês precisam deixar de lado os deuses dos povos que cercam vocês, né? Precisam decidir a que Deus vocês vão servir. Se é os deuses estranhos ou se é o Senhor Deus, né? E aí ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo: eu já tomei a minha decisão. Não sei vocês, mas eu já decidi. Eu e a minha casa, aqueles que o Senhor me confiou, vão servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, servir a Deus é uma questão de decisão, queridos. Porque, querendo ou não, a gente acaba servindo alguma coisa. A gente acaba adorando alguma coisa. Então, é melhor que a gente decida adorar a Deus em todas as áreas, né? Em todos os aspectos. Porque tem até um autor, assim, muito estudioso dessa área. Ele fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração do homem fabrica ídolos, tem uma necessidade, um anseio de adorar alguma coisa, de criar algo para ele servir, para ser adorado, que ele julgue maior e melhor do que ele, né? Mas nós sabemos que só existe um único Deus que deve ser adorado, que é o Criador do céu e da terra, de todo o universo, e aquele que nos criou. Amém? Então vamos situar o que Deus quer falar conosco nessa noite. Josué 24, versículo 31, diz assim: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, o que a gente vê aqui nessa passagem? Que Josué, enquanto homem, servo de Deus, líder familiar, foi um exemplo para nós. Porque enquanto ele viveu, o povo adorou ao Senhor. O povo permaneceu servindo a Deus. E mais ainda, mesmo após a sua morte, aquelas pessoas que conviveram com ele, que viveram um pouquinho mais do que Josué, mas eram contemporâneos de Josué, os anciãos daquele tempo, também permaneceram fiéis ao Senhor. Então eu creio que Josué descansou em paz, né, querido? Tipo assim, cumpriu o meu papel. Fiz a minha parte, avisei, ensinei, orientei o melhor caminho. Descansou em paz Josué. Mas aí a gente vai para o livro de Juízes e a gente começa a perceber que a história depois não foi bem essa. As coisas desandaram depois que Josué morreu. Então, Juízes, só você virar a página, capítulo 2, versículo 8 ao 13... vai falar um pouquinho para a gente da continuidade dessa história. Então, versículo 8 diz assim, do capítulo 2. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração
após eles se levantou, que não conhecia o Senhor. Repete comigo assim: não conhecia o Senhor. Nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Asterote, ou Astarote. Amém? Até aí. Você pode ler depois a continuidade do texto e vai ver muitas coisas fortes aqui. Mas o que eu quero te mostrar? Entre uma geração e outra aqui, houve uma lacuna. Houve um abismo. Uma geração veio após a geração de Josué que não conheceu o Senhor. Não sabia das obras poderosas que Deus tinha feito para os seus antepassados, para os seus pais. E essa geração não tinha raízes profundas em Deus. Então, com muita facilidade, eles começaram a se envolver com as pessoas de outros povos, vizinhos a eles. Nós sabemos que eram povos pagãos, povos que adoravam a muitos deuses, vários altares eram erguidos, adoravam a esculturas e todo tipo de símbolo, né? Então eles começaram a se envolver, se influenciar, se contaminar, e daqui a pouco, não demorou muito, eles já estavam adorando a deuses estranhos. Imagina que coisa triste. Um rompimento de propósito aconteceu aqui. Um rompimento do plano de Deus. Deus queria que o seu nome fosse exaltado de geração em geração. De pais para filhos, de filhos para filhos. E todas as gerações seguintes continuassem adorando ao Senhor. Mas não foi bem assim que aconteceu. E eu quero situar você nisso, quanto que é sério essa questão de erguer os altares na nossa vida. Aqui no texto já deixa a dica para a gente. Eles começaram a adorar dois tipos de deuses. Um chamado Baal e outro chamado Astarote. E a gente precisa entender um pouquinho, querido, como é que o inimigo age para seduzir as pessoas, para escravizar espiritualmente as pessoas. Porque na verdade o inimigo ele não muda, ele não é criativo. Ele continua usando as mesmas estratégias, com roupagens diferentes nos dias de hoje. Talvez você não vai encontrar esses nomes, Baal e Astarote, na internet, né? Nas redes sociais, né? Nos lugares onde você vai, referências a eles, mas na verdade, por trás de muitas coisas que a gente vê e que a gente vive, estão esses falsos deuses também. A gente precisa olhar para a nossa vida e ver, será que a nossa família está adorando verdadeiramente ao Deus vivo ou está adorando a falsos deuses, né? O que quer dizer a palavra Baal? Baal nada mais é do que Senhor. Senhor significa Senhor, mas é um Senhor da fertilidade, um Senhor da prosperidade, da abundância. Naquela época, vocês sabem que a economia era basicamente agrícola, né? As pessoas cultivavam e eles adoravam a deuses estranhos para receber favores, para facilitar, para que a natureza cooperasse com as colheitas, né? Com a renda deles, com a fartura deles. Então esse era o motivo principal dessa adoração. E Baal era essa figura principal que governava a natureza, era chamado de Senhor. Baal, ele exigia sim que ofertas fossem feitas, que altares fossem levantados para ele, mas Baal nunca exigia santidade. A cultura de Baal, ela é assim: você me adora,
você faz aquilo que eu quero, você se rende a mim, você gasta tempo comigo, mas eu não vou cobrar de você uma vida diferente. Eu não vou cobrar que você mude, que você seja separado, santo, não tinha isso. Agora, servir ao Deus vivo e verdadeiro exige de nós o quê? Uma consagração, uma entrega, uma separação para Ele. Essa é a diferença. E aí Astarote, o que quer dizer? Você vai ver também essa expressão Azera e Astarte. São nomes também de deuses relacionados a Astarote. O que era essa Astarote? Era uma figura de uma deusa feminina. Tá? E como que ela se apresentava? Como figuras sagradas, provocantes, mulheres, mães grávidas. Sempre, geralmente, era a estátua de uma mulher sensual, uma mulher grávida, e também de guerreiras sanguinárias. Mulheres guerreiras fortes, né, que iam para as batalhas. Essa era a imagem que se associava a Astarote. E o que esse tipo de deusa fazia? Ela era associada à fertilidade também. Né? Então a figura da mulher associada à fertilidade, à força, à forma guerreira de ser. Vai observando aí, mulheres, vai vendo aí como é que o inimigo vai trabalhando para mudar, para encher a nossa mentalidade. Agora vem a parte mais forte que eu quero compartilhar com vocês. Como que eram feitos esses cultos a esses deuses? Os cultos eram feitos com homens e mulheres que entregavam práticas sexuais e imorais para convencer os deuses a se tornarem, para convencer os deuses a tornarem férteis a terra, os animais e as pessoas. É muito forte. Então eles agiam recebendo ofertas sexuais, práticas, atos sexuais e também atos imorais. Era assim a forma de adoração. E aí você consegue imaginar o povo de Deus, que Deus arrancou do Egito, que Deus deu uma lei, que Deus ensinou a andar com Ele em santidade, voltando atrás e praticando essas coisas. Isso desagradou, entristeceu profundamente o coração do Senhor. E a Bíblia fala que Deus permitiu que os inimigos cercassem o povo de Israel para que eles aprendessem a lutar, a enfrentar e a vencer esses inimigos. Deus não livrou eles dos inimigos que os cercavam por causa desses pecados. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tudo aquilo que a gente faz no altar vai definir as consequências na nossa vida. Se a gente vai ter a bênção de Deus, se a gente vai ter prosperidade, fartura, porque o mais importante nem é a prosperidade, o mais importante é a bênção. Sem a bênção a gente não tem nada. Se a gente perde a bênção de Deus, a gente perde a proteção, a cobertura do Senhor sobre as nossas vidas. Você entende isso? Então a gente escolhe em que tipo de altar nós estamos nos dobrando, nos entregando, gastando nosso tempo, nosso serviço. Amém? Então é tempo da gente quebrar, destruir, abandonar, arrancar do meio que vivemos qualquer tipo de altar, referência a deuses estranhos. Você acha que existe referência a esse tipo de culto nas redes sociais que a gente tem hoje? Sim ou não? Tem, só com outros nomes, com outras maneiras de se apresentar. Então eu anotei aqui algumas coisas que a gente precisa derrubar, precisa vigiar para que não cresça, não apareça dentro das nossas famílias. E uma delas é a idolatria. Qualquer forma de idolatria, qualquer coisa, é um altar que a gente ergue a deuses estranhos. O jugo desigual pode se tornar um altar a deuses estranhos. O povo foi levado a pecar porque entrou em jugo desigual.
associação, comunhão com pessoas que não estão adorando ao mesmo Deus. Você entende? Isso traz consequências na nossa vida. Que mais? A imoralidade, a sexualidade, a ganância, a adoração, aquilo que é terreno, aquilo que é material, pode se tornar um altar a deuses estranhos na nossa vida. O Senhor não condena o dinheiro, o Senhor não condena a riqueza não é pecado aos olhos de Deus. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você entende a diferença? O amor ao dinheiro, ou seja, a idolatria, o apego, a dependência, a escravidão ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas matam, vendem, mentem, usurpam, se separam, muitas coisas por causa do amor ao dinheiro. Você pode ver isso aí para todo lado. Pecados e crimes terríveis, que você não imagina que o ser humano é capaz de cometer, mas comete por causa do amor ao dinheiro. Você entende o que esse mundo que nós estamos vivendo, nossa volta, e que a gente precisa começar a obra dentro da nossa casa? Ser um lugar seguro, ser um lugar que de verdade tem um altar, o Deus vivo ali. É o Senhor que manda, é o Senhor que governa, é o Senhor que dirige. Não tem lugar para outros altares. Amém, queridos? Então eu quero falar um pouquinho hoje com vocês de 4 altares que eu entendo serem principais para que uma família permaneça na presença do Senhor. Então, primeira coisa, derruba o que não presta. Segunda coisa, começa a erguer algo genuíno para Deus. E tem formas de a gente fazer isso. A primeira delas que eu queria comentar com você, mesmo só reforçando, o que é um altar? O altar não é lugar que o pregador prega. Amém? Altar não é lugar que o pregador prega. Altar é lugar de entrega ao Senhor. Altar é lugar de sacrifício, é lugar de serviço, é lugar de dependência de Deus. Isso é um altar. E eu tenho certeza que na sua casa você tem coisas que você depende de Deus. Para a sua família ir bem, você depende de Deus. Para ter paz na sua casa, querido, hoje, do jeito que a gente está vendo o mundo, você depende de Deus. Tem que ter um altar lá. Um altar com a chama acesa, com o fogo aceso. Um lugar onde a chama não apaga. Porque onde tem a chama, tem a presença. Onde tem a presença, tem resposta, tem vida para a gente. Tem muitas famílias que têm altares, mas estão apagados, estão abandonados, o fogo não está aceso, porque é com as nossas orações, com a nossa entrega, que a gente acende o fogo do altar ao Senhor. Qual o primeiro altar que eu queria dizer a você? Na sua família precisa ter o altar da adoração. E o que significa o altar da adoração? É o lugar onde a presença de Deus se manifesta. É o lugar onde você se relaciona com Deus que você serve. E aí a família, ela precisa conhecer esse lugar. Uma das formas da gente ter esse altar na nossa casa é o nosso lugar secreto. Olha como seria maravilhoso se cada membro da nossa casa tivesse um lugar secreto para adoração, para oração, onde as lágrimas são derramadas, onde as preocupações são depositadas, onde quando as coisas não vão bem é para onde você corre. A gente precisa de um altar de adoração. E não tem adoração sem oração. Querido, sem falar com Deus, sem buscar a Deus, sem clamar por Deus, não tem como esse altar permanecer de pé. E melhor ainda, é quando a família se junta em torno desse altar para orar, para clamar,
Vai dizer, olha, hoje as coisas não estão boas aqui, vamos juntar aqui? Vamos dar as mãos aqui em torno do altar, vamos orar? Vamos desligar a televisão aqui? Vamos deixar o celular, cada um no seu quarto, e vem cá. Vamos orar, vamos louvar, vamos clamar, vamos erguer uma adoração ao Senhor aqui na nossa casa. Vamos fazer um culto doméstico aqui. Vamos abrir a palavra. Vamos o que o Senhor quer falar conosco. Isso é o altar da comunhão. É o altar da adoração dentro da casa. O que você acha, querido? Você acha que isso não faz diferença? Você acha que os demônios que vão tentando, se infiltrar na sua casa, na sua família, eles não vão, pular fora? Porque tudo que o diabo quer é separar a família. É desmembrar, é jogar cada um para o seu canto. Uma coisa que irrita o diabo é a unidade, é a comunhão, é o povo junto. Porque ele sabe que onde tem unidade, tem unção, tem bênção, tem promessa que Deus derrama. Entende? Então, o altar da adoração na sua casa, Salmo 127, eu quero ler com você. Talvez isso traga um entendimento novo na sua cabeça, na sua mente. Não deixa a sua vida com Deus virar uma religiosidade. Faça coisas práticas para Deus no seu dia a dia. E isso vai fazer diferença. O Salmo 127 é muito claro, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Você pode dar um glória a Deus? Oh, glória! Você consegue ver isso? Você ora, você clama, você apresenta ao Senhor enquanto você está dormindo, varão. Responsável pela sua casa. O Senhor está trabalhando por você. O Senhor está providenciando o que a sua família precisa. E esse texto vai dizer ainda mais, que herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Traz esse texto para dentro da sua casa. Entenda uma coisa, se o Senhor não estiver na frente, edificando a sua casa, em vão você trabalha. Pode estar certo disso. O altar tem que estar aceso. O altar tem que estar lá. Dependência de Deus é o que faz o Senhor derramar suas bênçãos sobre nós. Amém? O que você pode fazer, mulher, para promover isso na sua casa? Para orar mais, para clamar mais, para juntar o seu povo. Homem, o que você vai fazer para que os seus filhos também queiram viver isso? É responsabilidade nossa atrair a presença de Deus para o altar da adoração. Você pode jejuar, você pode entrar em guerra espiritual no altar da adoração ao Senhor. Você pode profetizar na sua casa, se você estiver no altar de adoração ao Senhor. Erguer as suas mãos, declarar, limpar, mandar embora todo mal. É dever nosso. Amém, queridos? Isso é muito forte e muito real, tá? Vamos repreender o espírito de engano que tem atormentado as nossas casas. Os sacerdotes e as ajudadoras precisam estar unidos no altar da adoração. Amém? Como é que está o altar lá da sua casa? O fogo está aceso? Está apagado? Segundo altar, que é precioso, que faz toda a diferença na nossa família, se chama o altar da mesa. A mesa. A mesa é um altar. Que isso, pastor? Como assim? A mesa pode ser um lugar de servir ao Senhor, servindo a nossa família, trazendo comunhão para a nossa casa,
A Bíblia fala lá em Êxodo que quando Deus mandou construir o tabernáculo, Ele mandou fazer uma mesa e colocar pães em cima dessa mesa. E Ele chamou esses pães de pães da presença. Era um símbolo da presença dEle no meio do seu povo, da comunhão do seu povo. E de verdade, querido, eu sei que a mesa, ao longo dos últimos anos, ela perdeu muito o seu lugar. Perdeu a sua importância, porque outras coisas roubaram, né, a importância do olhar no olho do outro, sentar de frente a frente, conversar sem preocupar com a hora, com as programações. Mas hoje em dia, né, existem telas que roubam o lugar da mesa, né? Ao invés de mesa, o povo está correndo para as telas, não é verdade? Mas a mesa pode ser um altar, onde a chama da presença de Deus é viva na sua casa. Sabe, queridos, principalmente na vida dos filhos, na vida de quem convive, né, com um casal, estar na mesa é um tempo precioso de cura, é um tempo precioso de relacionamento, de ouvir o coração do outro. Lá em casa nós temos, graças a Deus, o hábito de nos juntar à mesa. Todos os dias, pelo menos uma refeição é à mesa, todos juntos, né? Porque a gente sabe que as agendas, às vezes, não baixam no café da manhã, as crianças saem muito cedo para a escola, tomam aquele leite rapidinho, mas a hora do almoço é sagrada. A gente está junto à mesa. E ali a gente percebe como que Deus faz fluir a conversa, aquilo que é compartilhado, que é falado. Na mesa tem ensinamento, na mesa compartilha experiência, na mesa um vê se o outro está bem ou se está mal, não é? Porque a gente está olhando um para o outro, a gente percebe se está tudo bem, se não está. Então precisa do altar da mesa nos dias que nós estamos vivendo, querido. Precisamos trazer de volta para esse lugar. Na mesa os corações são nutridos, não é só o estômago, mas os corações são nutridos também, são formados, é um lugar de encontro da família, é um lugar onde os filhos têm mais saúde emocional do que fora dela. É algo muito forte. Como que é a mesa na sua casa? Talvez esse altar não esteja aceso, a chama não esteja acesa, mas você pode começar hoje, com pequenos gestos. Porque, gente, cheiro de comida, ninguém resiste. A comida é boa, né, Leia? Porque cheirinho bom de comida, você pode até falar assim, ai, mas meu filho só gosta de comer na frente da televisão. Ou meu marido não gosta de sentar na mesa. Experimenta fazer um negócio bom que gosta, que é cheiroso, e convida e prepara aquela mesa bonita e vê se não vai vir. Ah, vai. Uma hora vai. Então, a gente precisa usar as estratégias, querido. Fazer de cada parte da nossa casa um altar. Um lugar onde a gente ora, a gente abençoa, a gente agradece pelo alimento, pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá, pela graça e a provisão dEle na nossa vida. Ali a gente está ensinando os nossos filhos gratidão, está ensinando a buscar, a depender do Senhor. Precisa ter mesa na sua casa. Amém? Guarda isso no seu coração. O Salmo 128, logo abaixo do que a gente leu, tem uma cena maravilhosa nesse salmo. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Amém, homens? Amém? Você recebe aí, homem? Glória a Deus. Tua esposa, vai recebendo aí, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Alguém falou amém? Falou, né? Glória a Deus. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Oh, glória! Recebe aí, irmão. Glória a Deus. Declaro sobre a minha família, sobre o meu marido, sobre a minha casa. Uma cena maravilhosa.
Um homem temente a Deus é abençoado, é próspero, é feliz, tudo vai bem com ele. A sua esposa é uma bênção. Os seus filhos são maravilhosos, como uma árvore novinha e saudável ao redor da sua mesa. Aleluia! Qual homem de Deus que não quer viver isso? Não quer experimentar isso? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Aleluia. É tempo de profetizar essas coisas sobre a nossa casa. As promessas da palavra de Deus, amém? Então guarda aí, o altar da mesa é o altar da comunhão. Precisa ter comunhão na sua casa. Amém? Ela é protetora da sua família. O terceiro altar que eu quero que você entenda nessa noite. E aí eu vou falar para todos, mas especialmente para os casais, né? E o altar, o terceiro altar é o altar do leito matrimonial. É isso mesmo, irmã, irmão. O seu leito é um altar de adoração ao Senhor. Por quê, pastora? Porque o leito é um lugar santo. É um lugar que exalta a Deus. Porque ali tem um homem e uma mulher, né? Unidos pelo matrimônio, que tem uma aliança diante do Senhor e que estão vivendo as promessas de Deus para o casamento, as bênçãos de Deus para o casamento. E eu preciso dizer com toda ousadia para você nessa noite: o altar do leito não deve ser abandonado. Ah, pastora, mas isso aí não tem muito a ver, não. Isso aí não interfere na minha família, não. Interfere sim. Porque quando o altar do leito, ele está ativo, vivo, feliz, com fogo aceso. Amém, irmãos? Com fogo aceso, até os filhos são beneficiados. É ou não é verdade? Querido, quando o casal está bem, o casal mostra alegria, mostra felicidade, mostra leveza, mostra bem-estar. E isso contagia tudo, contagia a casa. Uma mulher feliz, alegre, satisfeita, ela sai pela casa cantando, não é? Ela já levanta de manhã toda bonita, né? Cheirosa. E os filhos olham assim: gente, minha mãe tá feliz. E o marido da mesma forma. O marido que sai para trabalhar, que vai enfrentar um dia, né, de guerra, de luta, mas já com um sorriso no rosto. Feliz, alegre, desestressado. Gente, como que isso não é bênção? Não é verdade? E para você não achar que isso é invenção minha, mas é a palavra de Deus que diz, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Olha aí comigo, quero refrescar a sua memória. Talvez você está esquecendo que essa área é muito determinante para o bem-estar da família. O leito, ele é proteção para o casal. O leito consagrado, ele afasta os males, as tentações, os perigos que rondam, os demônios, querido. Se a gente deixa esse altar apagado, em ruína, largado para lá, sabe o que vai acontecer? Os demônios é que vão agir aí. As artimanhas do inimigo, os enganos. Hebreus 13, versículo 4, o que diz? Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará impuros e adúlteros, seja a vossa vida sem avareza. E aí ele vai falar de outras coisas aqui, mas o foco é esse. Digno de honra é o matrimônio. E o leito, ele deve ser sem mácula, ou seja, santo,
puro, fiel, preservado, não contaminado, como você possa entender. Amém? Então, querido, esse altar precisa funcionar. É algo muito sério que temos visto, temos vivido nesses tempos aí. Tem muitas coisas que têm roubado a intimidade do casal. Tem atrapalhado o casal de se olhar. Eu penso no leito não só como um lugar da relação, do ato sexual. Mas o leito é o lugar da vulnerabilidade, você entende? É o lugar de você rasgar o seu coração, de você e o seu marido, você e a sua esposa, poderem conversar, poderem rir, poderem descansar juntos, você entende? Precisa desse lugar, não é? E aí o ideal é que não tenha nem televisão no quarto. Não vou nem perguntar se alguém tem televisão no quarto. Não sei o que vê lá. Mas o ideal é nem ter, para nada competir, né? Com o seu olhar para o seu esposo, o seu olhar da esposa para o marido para a esposa. Amém? Eu vi uma frase que me chamou muita atenção. Gente, eu fiquei pensando nesse negócio. Uma frase de um homem de Deus, um pastor, ele disse assim: olha, não tem como ser um bom pai sem ser um bom marido. E não tem como ser uma boa mãe sem ser uma boa esposa. Porque uma coisa vem antes da outra. Tem muita gente que fala: pastor, tem problema com meu marido, tem problema no casamento, mas aqui, eu sou boa mãe demais. Eu sou uma mãe exemplar para meus filhos, faço tudo para os meus filhos. Já ouviu isso? Você pode até fazer tudo para os seus filhos, mas se a gente não for uma boa esposa, a gente não está sendo exemplo para eles. Então, ser bom pai, ser boa esposa, não significa fazer tudo que os meus filhos querem, mas também ser exemplo para eles. Então, entende? Deus respeita a ordem das coisas. Deus é um Deus de princípios. Antes dos filhos vem o casamento. Antes do filho vem a esposa. Antes do filho vem o marido. As coisas precisam caminhar na sua ordem, não é? A gente precisa ser aprovado primeiro em casamento. Depois querer ser aprovado como mãe, como pai. Porque se a gente não respeita o marido, os filhos também não vão respeitar, não vão obedecer, não vão honrar. Você entende? É forte, querido, mas é assim que é o reino de Deus. É desafiador, mas é assim que Deus pensa. O padrão de Deus não é igual ao padrão de fora, onde as pessoas fazem o que querem, do jeito que elas querem, manipula do jeito que quer, faz a casa funcionar do jeito que ela quer. Não significa que Deus está aprovando, porque Deus é um Deus de altares. Primeiro é o coração da gente lá, é rendido, rasgado diante de Deus, entregando nossos pecados, falando: Senhor, eu não sei isso, eu não estou conseguindo aqui, eu não sei fazer isso aqui ainda, Senhor, me ajuda. Me direciona hoje, Senhor. Olha essa dificuldade que eu estou. Eu preciso de Ti, Pai. Vai na frente de nós nesse dia. É altar, querido. Se tem uma coisa que você nunca pode deixar na sua vida cristã, é o altar ao Senhor. Amém? E a última coisa, o último altar, você pode até descobrir outros aí dentro da sua casa. Mas eu coloquei o altar do serviço ao Senhor. A família precisa ser um lugar de serviço ao Senhor. Precisa ser uma família que vive o reino de Deus, que se importa com a igreja do Senhor Jesus, que entendeu o Evangelho, o seu lugar no Evangelho. Tem coisa mais linda do que a família servindo junto a Deus. Às vezes eu vejo assim famílias que o homem prega, a mulher canta, os filhos tocam o instrumento
e todos vão junto, servir o Senhor, fazendo a obra de Deus, às vezes missionária, né? Às vezes numa igreja local. Mas o que eu quero dizer para você? Não estou dizendo que você tem que fazer isso exatamente. Mas servir ao Senhor significa uma mordomia dos seus talentos, dos talentos da sua família, dos bens da sua família, dos recursos da sua família para o Senhor. Deixar que Deus use a sua família para a glória dEle. Você lembra quando Jesus começou a pregar na beira da praia? E chegou um rapaz pescador, encostou o barco ali, estava ali lavando as suas redes, porque não pescava nada. Você lembra disso? E Jesus vê a situação daquele homem, daquele Simão. E primeiro Jesus fala assim aqui, ó, me empresta seu barco. Eu quero pregar para essa multidão. Eu quero ministrar aqui a palavra, empresta o seu barco por um tempo. E aquele homem emprestou o barco para Jesus. E depois que Jesus terminou sua pregação, e ele vê ali que aquele homem não tinha pescado nada, Jesus declara uma palavra para ele: lança a rede do outro lado. Você não pescou nada, mas na minha palavra eu te digo, lança a rede do outro lado. E Simão diz, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E o que aconteceu ali, aquele homem teve uma pesca maravilhosa. Só mudou o lado, para provar para ele que com Deus, servindo a Deus é diferente. Quando a gente serve a Deus, a gente anda na direção dEle, na palavra dEle, e Ele faz a gente prosperar. Então imagina a sua casa ser um lugar de serviço ao Senhor, consagrada para servir a Deus, aquilo que você tem, os seus filhos servindo ao Senhor, com os dons, os talentos que Ele deu. Alguma vez na sua vida você já consagrou os seus filhos a Deus? Das 2 vezes que eu estive grávida, logo que eu soube que estava grávida, a primeira coisa que eu fiz foi ajoelhar e consagrar os meus filhos ao Senhor. Independente do que for, querido, que for vontade de Deus. Mas o Senhor me deu e eu consagro para Ele, para servi-lo, para adorá-lo, para fazer a diferença nessa terra. A sua família tem um altar de serviço ao Senhor. Quando nós servimos ao Senhor, a unção é multiplicada. A unção é derramada sobre nós. Deus tem recompensa para quem serve a Ele com o coração verdadeiro. Sua família é abençoada quando você serve a Deus. Você dedica seu tempo, sua energia, sua saúde para servir ao Senhor. Amém? Então eu entendo, queridos, que essas coisas fazem a diferença na nossa vida. Afastam a gente dos perigos. Ajuda a gente a manter o foco e o nosso coração naquilo que é verdadeiro, naquilo que é eterno, naquilo que é santo. Protege as nossas vidas, protege a nossa casa. Eu quero orar por você nessa noite. Gostaria que você pensasse como está a sua casa. Como estão os altares da sua família? Eu sei que você não quer que as próximas gerações abandonem o Senhor e sirvam outros deuses. Eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida e para a sua família. Então depende da gente firmar os altares. Os seus filhos vão conhecer o Senhor hoje. Amém? Porque a geração que abandona o Senhor é a geração que não conhece o Senhor. Então nós precisamos levar nossa família a conhecer o Deus verdadeiro, as suas obras, a sua fidelidade. Amém? Fica de pé. Nós vamos orar nessa noite.